Agora, vamos nós, Biologia 3, semana 2, vamos embora? Conceitos ecológicos, semana passada foi evolução, bem básico. Agora ecologia, bem básico, vamos lá, né? Vem comigo. Primeira coisa, fluxo de energia e ciclo da matéria, o que é isso? Gente, é necessário, é importante, é útil conhecer a cadeia alimentar. Olha cá, olha aí para a esquerda, ó. Produtor, consumidor primário, secundário, tá vendo aí, ó? Os níveis de organização. O produtor, claro que é o autótrofo, que fabrica o próprio alimento, que faz fotossíntese, que tem cloroplasto, o vegetal, que pega energia da luz para produzir a comida. Consumidor primário, secundário, terciário, pode ter mais. E decompositor, perceba, esses são os níveis tróficos: produtor, consumidor e decompositor. O que é que o produtor faz? Pega a energia da luz. É o único lugar da cadeia onde entra energia. Depois, ele transforma a matéria inorgânica em orgânica. CO2 e água em glicose. CO2 e água em molécula orgânica. É o que o produtor faz. Esse material vai passando produtor, primário, secundário, terciário, até que quando morre o produtor, o primário, o secundário, quando morre alguém, o decompositor, fungos e bactérias, decompõem, desmancha. O que é decompor? É fazer de novo o que é orgânico, agora virar inorgânico, reciclando. Por isso a gente fala em ciclo da matéria. Ciclo da matéria é isso, a matéria é reciclada. A matéria sofre um ciclo. A energia não, a energia sofre um fluxo. Por quê? Porque cada nível trófico liberta um pouco da energia. Parte da energia é liberada na forma de calor em cada nível trófico. Cada nível trófico perde um pouco da energia. Por esse motivo é que a gente diz que durante uma cadeia alimentar há perda de energia. Cada nível rende menos, a eficiência energética vai caindo. Porque os seres vivos, para estar vivos, têm mitocôndrias, e as mitocôndrias fazem respiração, e a respiração tem a cadeia respiratória, e a cadeia liberta ATP, liberta calor, liberta energia. Então, não falo em ciclo, a energia não é reciclada, reciclada é a matéria. Vamos mais. Níveis tróficos. Produtor, que é o autótrofo, que é a planta, que é a alga, que é o único que pega energia da luz para fazer fotossíntese. Aí os consumidores, primário, secundário, terciário, e os decompositores, fungos e bactérias. Perceba, a menor cadeia alimentar do mundo, a menor do mundo, tem que ter pelo menos produtor e decompositor, para ter matéria inorgânica virando orgânica no produtor, autótrofo, e matéria orgânica virando inorgânica no decompositor, beleza? Teia alimentar, gente, isso aqui é uma cadeia. Eu tenho um produtor, um primário, um secundário, um terciário, um quaternário. Isso aqui é uma cadeia. Um produtor, um primário, um secundário, um terciário. Isso aqui é uma teia. Por que isso é uma teia? Veja, basta que você olhe esse indivíduo, você já vai perceber. Claro que se trata de uma teia. Vamos olhar esse indivíduo em destaque aqui, olha esse. Vê. O que é que eu estou vendo? Ele é um produtor primário secundário. Esta seta me mostra que ele é secundário. Mas vê, produtor primário, secundário, terciário. Ele também é terciário. Toda vez que eu encontrar um dos consumidores sendo ao mesmo tempo primário e secundário, secundário e terciário, primário e terciário, com coisa parecida, nós obrigatoriamente dizemos que é uma teia alimentar. É uma teia, não é uma cadeia alimentar. Biótico e abiótico. Gente, para estudar ecologia, eu tenho que entender o conceito do que é um fator biótico, quer dizer fator vivo, quer dizer seres vivos, quer dizer população. Se lembra? População é seres da mesma espécie vivendo na região, nós deveremos chamar logo de população. Então, ó, o que é uma população? Seres de uma mesma espécie, vivendo numa região. Populações reunidas formam a comunidade. Comunidade, conjunto de populações de várias espécies, que junto com o ambiente, ecossistema serão comunidade mais ambiente, ou seja, abiótico, ambiente, comunidade, comunidade, biótico mais ambiente, abiótico é o ecossistema. Ecossistema é isso. Esse aqui embaixo está falando em biótico ou abiótico? Vamos lá, ó, fator abiótico. Olha o exemplo dado, densidade populacional em relação a um fator abiótico qualquer.
Então, a densidade é maior e é menor. Ela cresce ou ela aumenta, baseado em quê? Um determinado fator, por exemplo, temperatura. A vida existe bem em determinado nível de temperatura, mas quanto mais quente demais, quanto mais frio demais, menor a biodiversidade. É isso que é a influência, por exemplo, da temperatura na vida de uma determinada espécie, na vida de determinado indivíduo, na vida de determinado grupo. Aqui é mais um esqueminha para a gente entender, ó, seres de uma mesma espécie formam população, por exemplo, população de moscas, população de porcos, de ratos, população de pessoas. O conjunto de todas as espécies vai formar uma comunidade. Populações reunidas, está aqui em cima, formam uma comunidade que, junto com o ambiente ou biótopo, comunidade ou biocenose, ó, biótopo, biocenose, biótopo, ambiente. Ô professor, que nome estranho, biótopo. Não, bio é vida, topo, topografia, topologia. Topo é terreno, o lugar, o espaço, o canto, o que não tem vida. Então biótopo é o que não tem vida, a luz, temperatura, rocha, vento, ok? Já os seres vivos, eu vou ter animal, planta, fungo, bactéria, é a comunidade. Populações reunidas formam a comunidade, tá aqui, ó, que junto com o ambiente, biótopo, ó, ecossistema serão. Ecossistema é a comunidade mais o ambiente, tá claro? A junção do vivo com o não vivo. Habitat e nicho ecológico, importante, veja, habitat de uma espécie qualquer é o local onde ele mora, é o canto onde ele vive. Por exemplo, eu tenho morcego, morcego vive nas cavernas, é o habitat, o lugar onde ele habita. O tubarão vive no mar, não é no rio, é o habitat, Algumas espécies vivem no alto da montanha, outras vivem na base da montanha, é o habitat. E o que é o nicho? Nicho é muito mais importante que habitat, inclusive o nicho inclui o habitat. O nicho inclui, claro, nicho é tudo aquilo que o indivíduo faz. O nicho indica a vida dele, o nicho indica se aquela espécie, aquele grupo faz o quê? Indica o que é que ele come, que hora ele acorda, como é que ele dorme, como é que ele faz amor, como é que ele produz filhotes, como é que ele, quem devora ele. Nicho envolve a interação dele com tudo, ó, com a reprodução, com a temperatura, luz, umidade, com o alimento, com tudo. A relação dele com o todo é o nicho ecológico. E aí vamos agora brincar de, ó, epinociclo, talassociclo e liminociclo. O que é isso? Vamos lá. Seres da mesma espécie vivendo na região. Nós deveremos chamar logo de população, uma espécie. Populações reunidas formam a comunidade de todas as espécies, todas, que junto com o ambiente, ecossistemas serão. Ecossistema, conjunto da comunidade mais o ambiente. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra forma a biosfera. Biosfera, camada viva da Terra, a qual se divide em biociclos. São 3. Epinociclo, liminociclo e talassociclo. Epinociclo é a terra firme, Liminociclo é água doce, e talassociclo, água salgada. Então, talassó, salgada, epinó, terra firme, liminó, água doce, beleza? São os 3 biomas, os 3 biociclos. É curioso e importante lembrar que o epinociclo, ou seja, terra firme, que é onde a gente vive, é onde vivem os animais, a maioria dos animais com os quais a gente convive. O epinociclo vai se dividir em grandes biomas, florestas, campos, desertos, né? Então, o epinociclo, o biociclo, se divide em grandes biomas. Agora, uma outra coisa curiosa, numa cadeia alimentar, eu não tinha produtor, primário, secundário, terciário. Volta para ver uma aqui, volta. Uma cadeia alimentar, eu não tinha produtor, primário, secundário. Ao longo da cadeia, o que é que vai acontecendo com a matéria sendo passada? Com a energia sendo passada. Detalhe, a energia, parte dela é eliminada. Cada ser vivo elimina parte da energia para o ambiente. Por isso que a gente não fala em ciclo da energia, a gente fala em fluxo de energia, tá claro? Mas eu pergunto para você, e o que acontece com a matéria
que não for assimilada. Por exemplo, se aqui na planta eu usar um veneno como o DDT, por exemplo, um veneno que não seja transformado, metabolizado, ele vai se acumular. Então imagine 1000 plantinhas que acumulam cada um grama, eu terei 1000 plantinhas com 1 grama. Aí vão ser comidas por 100 gafanhotos, cada um vai ter 10 gramas. E vai ser comida por 10 sapos, ou seja, ao longo da cadeia, a quantidade de seres vivos vai caindo, ela tende a diminuir, a quantidade de energia tende a diminuir, mas a quantidade de material acumulado, não biodegradável, não transformável vai aumentar. É isso aqui, ó. A quantidade de material, imagine que eu poluí com o DDT, olha aqui em cima, ó, o DDT, aquele veneno, eu poluí o ambiente, a planta ganha. Só que o que come a planta, quem se alimenta da alguinha, o protozoário, um protozoário come 20 algas, então ele tem mais concentração. Eu tenho peixe pequeno como protozoário, ele tem mais concentração. A ave pesqueira, quanto mais eu caminho para o fim da cadeia, ó, produtor, primário, secundário, terciário, quanto mais caminho para o fim, maior é o efeito cumulativo. Maior é a magnificação, maior é a quantidade de substância não biodegradável. Isso explica por que a gente não deve comer carne de consumidores de topo. O que a gente deve botar na nossa dieta é sempre produtor e consumidor primário. É isso que a gente come, produtor e primário. Secundário não, terciário piorou, quaternário lascou tudo. Pelo efeito cumulativo, pela quantidade de substâncias tóxicas. Pirâmide é uma organização, eu botei aqui, ó, produtor na base, aí em cima dele, consumidor primário, depois o secundário, depois o terciário, e aí vai, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, percebe? Isso aqui é uma pirâmide. Por que está com esse formato? Para indicar que o produtor tem muito mais energia. Claro, é ele que pega direto da fonte e que a energia vai diminuindo ao longo da cadeia, vai diminuindo. Ela sempre vai diminuir ao longo da cadeia, tá claro? Se for a quantidade de seres vivos, a tendência é que vai diminuindo também. Ao longo da cadeia tende a haver muito produtor, um pouco menos de primário, um pouco menos de secundário, um pouco menos de terciário. Vai diminuindo o número de indivíduos, em geral, a quantidade de energia vai diminuindo. É o exemplo da pirâmide aí. Vamos fazer as questões? Vamos lá. Primeira questãozinha, tá aí, ó. Tá aí, primeira questão. Em uma comunidade, não sei o que, ele diz, ó. Esta multiplicidade de relações é conhecida como, veja, certas plantas servem de alimento para outras espécies, alguns pássaros comem pequenos animais, outros, ou seja, a história de come, um come o outro, que come o outro, que come o outro, que come o outro. O que é isso? É uma teia alimentar. Teia alimentar é essa multiplicidade de relações alimentares, ou seja, o relacionamento entre os seres vivos. Resposta, teia alimentar. Fluxo de energia acontece sim, mas não é definido pela multiplicidade de relações. Fluxo de energia é produtor primário e secundário diminuindo a quantidade. Cadeia alimentar é uma organização, mas que eu tenho que ter um produtor, um primário, um secundário, um terciário e não multiplicidade. E aporte de biomassa é leseira, é nada a ver. Vamos à segunda? Segunda questão, diz assim. O controle biológico é um fenômeno que acontece espontaneamente na natureza e pode ser usado na agropecuária. Perceba que isso aqui já não é mais natureza, aqui já é o homem intervindo, né? Há muitos estudos científicos sobre o uso disso, o homem usando isso na agropecuária. E uma possibilidade racional, ou seja, o homem pensa para não fazer mal para o meio ambiente e para a sustentabilidade dos ecossistemas, beleza? Sobre isso, qual é a correta? Letra A. Dizia assim, o homem não pode interferir e modificar. Claro que o homem pode interferir e vai modificar. Haverá modificação? Sim. B. Para usar a agropecuária,
posso usar apenas controladores. Não, para usar na agropecuária o controle biológico eu tenho que conhecer a cadeia alimentar, porque o controle biológico é quando eu introduzo um predador. Por exemplo, num ambiente tem muito gafanhoto destruindo minha plantação. Eu vou usar alguém que parasita o gafanhoto ou alguém que é predador do gafanhoto. Então, o controle biológico, eu posso usar apenas controlador nativo? Não, eu tenho que usar controladores conhecidos. Ele está baseado na relação de predadores com aumento na densidade populacional? Não, ele está relacionado com o uso de um predador ou de um parasita para evitar o excesso, a explosão, a superpopulação de uma espécie. Letra D. Primeiro foi não pode interferir, ele interfere. Segundo, eu tenho que usar o nativo, não, posso usar de fora. Terceiro, isso vai aumentar a densidade do predador, não. Os animais são os únicos que podem ser usados, não. Vários tipos de seres vivos, desde bactérias até animais grandes. E a resposta, letra E, claro, ó, que diz assim, o controle envolve interferência humana. Claro, controle biológico eu uso racionalmente alguma coisa que eu conheço da cadeia alimentar para diminuir a superpopulação de uma determinada espécie. Questão número 3, então, segunda questão, gabarito, letra E, de escola. Terceira questão, ele diz, a perda da biodiversidade ameaça ecossistemas no planeta, e blá, 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 e diz, é incorreto afirmar. Eu quero qual é a falsa, qual a mentirosa. Letra A. Ecótono é o mesmo que ecótone. Ecótono ou ecótone. Eu tenho um ecossistema aqui e outro aqui. Entre os dois tem uma zona de transição. Entre dois ecossistemas tem uma zona de conflito. Essa zona de transição e conflito é o que a gente chama ecótono. Por exemplo, entre a terra e o mar tem o mangue. É um ecótono. É uma região que tem grande número de espécies, grande biodiversidade. Perfeito, verdadeiro. O item A, eu quero falso. B, denomina-se biótopo a reunião de várias espécies. Não, senhor. Biótopo tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó o biótopo aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ó o biótopo. Venha-se embora, venha-se embora. Biótopo é a parte não viva, e não espécies, é a comunidade, é a biocenose. Falsa, portanto, a informação de que biótopo vem a ser várias espécies. A resposta, letra B de bola, é a falsa, B de bola. C. O termo biodiversidade é a variedade, claro, nos seus diferentes níveis e ambientes. Perfeito, letra C está certa, verdadeira também. Letra D. Dentre as causas da perda de diversidade, eu tenho a destruição de habitat e a introdução de espécies exóticas. Você sabe o que é isso? Exótica, espécie introduzida, vinda de fora. Verdadeiro. Essas espécies têm vantagem competitiva, porque não tem inimigos naturais, ou ausência de inimigos naturais. Uma espécie exótica é assim. Mas elas podem predar quem está lá. Ela pode se reproduzir exageradamente. Ela pode provocar, ou seja, é o perigo da introdução de espécies exóticas. Verdadeiro. Tudo verdadeiro. A falsa é B de bola. B de bola. Quarta questão. Vamos embora para a quarta questão. Ele vai falar não sei o que lá. E ele pede, ó, é correto afirmar. Letra A. Um ecossistema é a região de transição. Transição é o ecótono, não é ecossistema. Falso. B. A cadeia alimentar são interações entre fatores bióticos e abióticos. Não, isso é o ecossistema, não é a cadeia. C. Analogicamente, o habitat corresponde ao endereço e o nicho à profissão. Exato. O habitat é onde ele vive, endereço. O nicho é o que é que ele faz, a profissão. Perfeito. Isso foi criado por um grande biólogo, ecólogo chamado Odum. Odum. Gabarito, letra C, de certeza. E letra E, biótopo, lembra o que é? Corresponde à área geográfica, é sempre localizada em altitude. Não, qualquer canto é biótopo. Biótopo é o lugar onde tem vida.
Então, gabarito, a verdadeira era a letra C de casa. E vamos para a última questão, com relação ao que é representado nas pirâmides ecológicas. Não é correto dizer que, eu não posso dizer que decompositores são excluídos. Não sei. Apenas uma pequena fração da energia e da matéria alcança os últimos níveis tróficos. Apenas uma pequena fração. Claro, porque vai diminuindo a cada nível, é correto. A transferência de energia representa apenas 10% de eficiência. Vai decaindo, diminuindo a cada nível trófico. E o número de indivíduos por área em cada nível diminui. Claro, a quantidade diminui, a energia diminui, a diversidade ao longo da cadeia alimentar. Então, todas são verdadeiras. E agora eu faço o quê? Eu botaria para você duas opções para pensar. A primeira, que é o gabarito oficial, diz decompositores são excluídos. Por que estaria falso isso? É meio forçado, viu? É que o decompositor não é excluído, ele não é incluído. Isso é meio forçação, eu acho, meio forçação, né? Mas é um gabarito oficial dado. Mas tem uma outra opção, que é pensar na letra B, que diz: apenas uma pequena fração de energia e de matéria alcança o último nível. Não, tem uma grande quantidade de matéria que chega no último nível. A matéria em boa parcela chega até o último nível. Agora, diminui. A biomassa também diminui, que é a matéria. Então, A e B são um pouco falsas, um pouco verdadeiras. São assim, digamos, meio limite. O gabarito era A e é aceitável, embora meio cocô. Beleza? Fui. Vamos embora. Vamos para frente, que atrás vem gente. Não deixe de assistir a aula presencial. Pode assistir online, mas ela é importante. Não deixe de fazer a tarefa, faça toda. Não deixe de pesquisar o que não sabe. Pesquise, mas principalmente, não falte a prova. Prova na sexta-feira. Não deixe de fazê-la, leve a sério, porque no final você é o beneficiado. Um abraço, felicidades.